Galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor William, professor que vai estar trabalhando com vocês o conteúdo específico de Educação Física para o edital da SEDUC aí do ano de 2025, o edital 01. Vamos continuar, vamos prosperar rumo à aprovação. Hoje a gente vai trabalhar Educação Física enquanto linguagem. Vocês vão ver que os autores, né, os principais autores da Educação Física, da parte recente, do corte histórico recente da Educação Física, eles têm várias teorias. Aí vamos para elas, vamos para a tabela aqui que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Eu trouxe 3 principais, mas a gente tem outras. Por que eu não trouxe umas mais antigas? Porque o edital traz do século XX. Então, se a gente for muito para trás, a gente vai estudar coisas que não são tão interessantes para essa prova. Então, eu trouxe aqui a crítico-superadora, crítico-emancipatória e a concepção cultural, certo? Essas duas aqui são as mais famosas hoje em dia, né? A crítico-superadora e a crítico-emancipatória. As características da crítico-superadora. O principal autor é o coletivo de autores, né? Ele que propôs essa abordagem, essa concepção. E as características dela? Baseada na teoria crítico-dialética. Dialética é a questão de dialogar, né? Propor um problema, debater em cima desse problema, criticar esse problema e por aí vai. A educação física deve formar sujeitos críticos e transformadores, né? Transformador do seu ambiente, da sua sociedade. Valoriza o conhecimento histórico, cultural e social dos conteúdos corporais, jogos, lutas, esportes, danças e ginásticas, entre outros. Então vai valorizar o conhecimento histórico, cultural e social. Não somente a prática, não somente o objetivo final, que é realizar o movimento. A gente vai estudar também todo o contexto anterior à prática, né? Já a concepção crítico-emancipatória, proposta por Eleanor Kunz, né? As características, a principal, ênfase na experiência corporal reflexiva e consciente. Mas temos outras. O aluno é protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem, defende uma educação física voltada para a autonomia e emancipação do sujeito, certo? Por último, a concepção cultural, essa já é uma mais recente ainda, né? Proposta por Walter Bratt e outros autores. As características compreende a cultura corporal como uma construção social e histórica, então não é somente a prática física. O foco está nos sentidos e significados que os alunos atribuem às práticas corporais e valoriza a pluralidade cultural nas aulas. Então, vai ser um negócio muito mais amplo quando a gente estiver falando sobre concepção cultural. Vamos para as questões? Já que a gente está trabalhando uma revisão de questões, então vamos para elas. Questão número 1, FGV, Prefeitura de Caraguatatuba, em São Paulo, né? Professor de Educação Física do ano de 2024, então mais uma questão recente. O trecho a seguir versa sobre o CrossFit, uma modalidade recente também. Tal apontamento teórico Foucaultiano dialoga com o clássico ponto de vista de Ortega, 2005, sobre práticas bioascéticas, quando aponta que os cuidados corporais, médicos, higiênicos e estéticos ajudam a construir, identidades cujo sujeito é capaz de 1, 2, 3 lacunas, para o Wood et al., 2022, página 3. A noção de bioascese é fundamental para a compreensão do ponto de vista filosófico sobre como as práticas corporais podem atuar no controle dos corpos. A questão principal dessa prova aqui, dessa questão, o principal ponto é saber o significado de bioascese, tá? Vamos para as alternativas. Ante o argumento, assinale a alternativa que melhor preenche as lacunas apresentadas no texto. Então vamos lá. Corporalizar, controlar, punir, moralizar, conscientizar, refletir, conhecer, experimentar, refletir, autocontrolar, autovigiar, autogovernar, treinar, exercitar, desenvolver as habilidades motoras. É aqui, pessoal, que o bicho pega. São questões difíceis assim por causa de uma palavrinha que às vezes não está no nosso cotidiano. Ela está lá no conteúdo do professor, do
do autor e a gente às vezes não teve contato com ele, essa questão pega a gente na hora da prova. Bioascese está falando sobre o indivíduo, né, a pessoa, ter o autocontrole, ter o autocuidado, a autogovernança e por aí vai. Então a nossa alternativa é a letra D, tá? E aqui eu trouxe a definição. Essa resposta é baseada na definição de bioascese, como o próprio enunciado da questão aborda, que envolve práticas de autodisciplina, autocontrole, para moldar e controlar o corpo. Então, tá tudo aí ligado ao significado daquela palavra, para poder responder essa questão. Às vezes, uma ampliação do vocabulário você já consegue matar essa questão. Questão número 2. Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte, professor de Educação Física, tá? Desse ano, inclusive, esse concurso foi realizado esse ano, 2025. Castro e Batista, 2019. Bibliografia recente. FGV usando bibliografia recente. Tem discutido a importância sobre a análise da educação física. E, portanto, também é o fenômeno esportivo com enfoque em questões de gênero e raça. Sobre isso, afirmaram que desestabilizar certos preconceitos e romper com os essencialismos é um papel das contribuições que tornam o corpo como um objeto de estudo. Então, texto forte, texto interessante. As alternativas. Sobre os recortes de gênero e raça, na perspectiva do debate empreendido pelos autores, é correto afirmar que o esporte segue a lógica meritocrática e não dá margem para distinções de gênero e raça. O esporte e a prática de atividade física constituem um fenômeno fora da vida social e, portanto, não distinguem nem gênero e nem raça em seu acesso. Muito errado aqui. A gente vai ter uma questão de gênero e raça que vai, principalmente o meio social, ele vai distorcer bastante as diferenças de acesso a determinados esportes, a determinadas condições de participação do lazer, do esporte em si. As assimetrias sociais quanto a gênero e raça também impactam o acesso às oportunidades esportivas, especialmente por grupos alijados do centro hegemônico de poder. Então aqui, quem está mais próximo do centro de poder, hegemônico de poder, ele vai ter mais facilidade de acesso. A gente está falando aqui de quem está mais ali nas mais altas classes sociais. Então, ele vai ter mais facilidade de acesso. Vai ter uma melhor dinheiro, uma melhor condição financeira para poder ter o acesso a determinadas atividades físicas, esportivas e por aí vai. Letra D. Assimetrias sociais quanto a gênero e raça impactam a vida em sociedade, mas não entram na esfera esportiva, já que conta ali a performance e o desempenho. A gente já viu em outras alternativas que ele faz sim. O esporte não está presente dentro daquilo que se chama ideologia de gênero. Então, nossa alternativa correta é a letra C. As assimetrias sociais quanto a gênero e raça também impactam no acesso às oportunidades esportivas, especialmente os grupos alijados, quem está fora, quem está distante do negócio. Então quem tem mais, como eu expliquei, quem tem mais acesso é quem está nas mais altas classes sociais. Nosso comentário: a literatura sobre gênero, raça e esporte tem mostrado consistentemente que as desigualdades sociais refletem no campo esportivo. Então, a pessoa que normalmente vem de baixo, da classe social mais baixa, ela vai ter uma dificuldade maior de acessar os meios para poder praticar determinadas atividades. Às vezes, eu quero praticar um esporte, eu quero me tornar um atleta de alto rendimento, mas eu tenho que ter um meio de sobrevivência também, então ele vai ter que trabalhar. Ela vai ter que destinar tempo para poder trabalhar e treinar ao mesmo tempo, a mesma rotina. Então, ela vai ter menos capacidade de se desenvolver enquanto atleta. Questão número 3. Instituto IBFC, Secretaria do Estado de Educação de Roraima. Professor de Educação Física, concurso de 2021.
Segundo as diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, né? Para o ensino fundamental de 9 anos, resolução das diretrizes curriculares, CNB, SEB, de 2010. A educação física está hoje inserida na área de linguagens, resguardadas as singularidades de cada um dos seus componentes, sobre as relações entre movimento e linguagem. Analise as afirmativas abaixo. Vamos para as afirmativas. O movimento corporal representa uma linguagem, pois toda a movimentação da criança tem um significado e uma intenção. Mas toda a movimentação será? Vamos avaliar melhor. A linguagem pode ser concebida como um sistema complexo de significação e comunicação e pode ser de dois tipos: a verbal, cujos sinais são as palavras, e a não verbal, que emprega outros sinais que não as palavras, representados exclusivamente por imagens e sons. Quando aparecer palavras excludentes, pessoal, já liga o alerta. É só por imagens e sons, que não as palavras. A gente tem a cultura do movimento, a comunicação pelo movimento, língua de sinais é movimento. Então, número 2, eliminado. Número 3, o movimento como uma linguagem verbal que permite à criança agir no meio em que está inserida, através da expressão de suas intenções e construção de relações de comunicação. Correto? O movimento auxilia a criança a compreender e expressar significados presentes no contexto histórico-cultural em que se encontra, ou seja, ao transformar o símbolo em símbolo, aquilo que pode experimentar corporalmente. Criança constrói o seu pensamento primeiramente sob a forma de ação. Também está correto. Ela vai experimentar corporalmente o mundo, né? Vai engatinhar, vai andar, segurar pelas coisas, vai ter a sensação. Estão corretas as afirmativas, né? E aí a gente viu que a número 2, né, está errada. Então a nossa alternativa vai ficar essa, 1, 3 e 4 apenas, certo? Não temos comentário, a questão não precisa de muita explicação. Vamos para o número 4. Questão número 4, Fundatec, Prefeitura de Bagé, do Rio Grande do Sul, professor também da área de Educação Física do ano de 2024, na obra Transformação Didático-Pedagógica do Esporte, 2004, CANS, aborda um conjunto de elementos presentes na concepção crítico-emancipatória e salienta que a constituição do processo de ensino pelas categorias trabalho, interação e linguagem deve conduzir a competência objetiva, social e comunicativa. Sobre a competência objetiva, social e comunicativa, assinale a alternativa correta. Letra A. O se movimentar não se configura como uma competência comunicativa. A gente sabe que também faz parte da comunicação o movimento. A linguagem verbal tem pouca importância na constituição do processo de ensino-aprendizagem. Tem bastante importância, né? Não é pouca importância. A linguagem corporal é dispensável na constituição do processo de ensino? Negativo. A gente às vezes faz mímicas, faz alguns movimentos para poder explicar algo para um determinado aluno que não está entendendo. A gente utiliza diversas formas de movimento para poder a linguagem corporal ajudar no ensino de um aluno. A linguagem verbal é o elemento mais importante no processo de ensino, no processo de comunicação humana. Não exatamente, né? A gente tem vários ali, tá ao mesmo patamar, digamos assim. A linguagem verbal é apenas uma das formas de comunicação humano. E aqui nós temos a nossa alternativa correta, certo? Letra E. Vamos para a questão 5. Instituto Access, Prefeitura de São João do Ivaí, também do cargo de professor. A relação intricada entre mídia e o esporte tem se estreitado progressivamente, ao longo dos anos, culminando no atual estado de interdependência. Neste cenário, o crescimento global da cobertura esportiva e pela mídia desempenha um papel central, impulsionando o que conhecemos hoje como marketing esportivo. Quanto a esse tema, assinale a alternativa correta. Atualmente, o esporte age estimulando o consumo e alimentando a sociedade consumista. Os atletas profissionais do esporte
tornam-se produtos que serão consumidos e estimulam o consumo das marcas que os patrocinam, né? Então, essa aqui é a nossa alternativa correta, a letra A. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, por exemplo, só para dar exemplos do futebol, eles influenciam muito o consumo, principalmente das crianças, mas dos adultos também. Então, esses atletas, eles profissionais do esporte, como a gente fala aqui, eles se tornam produto. Eles vendem muitas coisas. É o shampoo do Cristiano Ronaldo, é a camiseta do Neymar, é a chuteira do Messi. As crianças principalmente vão querer isso, mas não só as crianças, os adultos também se sentem influenciados, são influenciados a comprar esses produtos. Letra B, a linguagem imagem da televisão compõe-se de estereótipos que despertam e representam as imagens no inconsciente do telespectador e não interferem sim, né? Como deve comportar-se de acordo com os desejos do sistema. Letra C. O esporte no contexto atual não é utilizado como instrumento de mercado dos bens de consumo através dos meios midiáticos. É usado sim. Se não aqui, está errado. No início do século XX houve um reforço no campo esportivo. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu peço licença para vocês, mas eu quero passar um recado importante para você, professor da educação básica, que está estudando para o concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos disponibilizando 15 cursos EAD específicos para este concurso. Inclusive, nós temos uma proposta pedagógica. Nós vamos aprender 100% dos conhecimentos básicos, 100% dos conhecimentos básicos, que é língua portuguesa, matemática aplicada, direitos humanos e legislação para todos os cargos. E nós temos aqui também a parte específica, que é a parte desse vídeo que você está assistindo. Esse vídeo aqui é um vídeo demonstrativo. Você vai ter aqui, nós temos todos esses cursos, incluso também a parte básica, investimento apenas isso mesmo, ó, R$ 199,90, né? Aqui você vai ter a BNCC, que com certeza vai cair algumas questões na sua prova, na prova de conhecimentos específicos. Você tem a parte de conhecimentos pedagógicos, tendências pedagógicas, história da pedagogia, escola inclusiva, projeto político pedagógico, gestão democrática e muito mais. E você tem ainda também, tá, umas 10 horas de resolução de questões de últimos concursos. Infelizmente, nós não temos concursos, muitas questões da banca Consulplan, mas nós temos aí umas 10 questões de resoluções de questões de concursos anteriores de professor, principalmente da banca que é o terror de todas, que é da FGV. Se você estuda pela banca FGV, você pode ter certeza que você se prepara para diversos concursos. Lembrando que nós temos aqui playlist, olha só, de filosofia, de história, língua portuguesa, biologia, sociologia, artes, língua inglesa e educação especial. Todos os dias, aqui na Lá Concurso, estou gravando esse vídeo dia 22 de maio. Todos os dias, a nossa equipe ela disponibiliza 15 vídeos para o concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas. Pelo menos 15 vídeos, tá certo? Pelo menos 15 vídeos. Gostou? Curta esse vídeo, comente, compartilhe, nos siga lá no Instagram, ajude esse projeto. Apesar de serem aulas demonstrativas, eu tenho certeza que ela cumpre aí parcialmente a nossa função social. Bacana? Espero vocês. Valeu! Tchau!